Amém, rapaziada? Graças a Deus. Que bom, que legal. Eu tenho uma coisa, eu gostaria muito que no final da reunião, eu tenho que andar rápido, porque eu tenho 45 minutos, 40 minutos para passar para você. Você precisa estar ligado, porque senão você perde. O assunto é legal e eu não sou um esgrimista. É facinho de eu me perder e aí eu vou embora e mudo tudo o assunto. Não é. O propósito principal é o seguinte, é maturidade. Maturidade é crescimento. Você disse há pouco, você não pode ficar constantemente no mesmo tamanho. É ruim isso. É ruim. Você precisa crescer. Há um inconformismo bíblico de que você deve crescer. E quando você cresce na graça e no conhecimento, segundo a palavra de 2 Pedro, preste atenção, você se distancia do mundo. Isso, o que significa distanciar do mundo? É ser uma pessoa santa. Entende? Esse é o objetivo. O objetivo, seguindo a nossa conversa, é que no final da reunião você esteja pelo menos despertado e interessado em ter uma vida modificada. E não continuar na mesmice. Não dá para continuar na mesmice. É muito chato, é muito monótono. A mesma, é um padrão sempre rasteiro, sempre ali, inconformado, olhando para as coisas. Não pode ser desse jeito. Você tem que ver coisas, voar a voos muito mais altos, muito maiores, por cima das nuvens e tudo mais. Isso é legal, é importante, é muito mais do que viver rasteiramente aqui nesse mundo, segundo o padrão das pessoas que nos oferecem. Então essa é a ideia e vamos ver se eu consigo passar para vocês. Semana passada, o Lucas começou aqui, eu dou um Charger RT. Era um carro chique da minha época. Para quem se lembrar do que o Lucas falou a semana passada. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém lembrou. Então não vou dar para ninguém. Ele pregou em cima de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. E o que diz 1, 21? Fernando, o que diz João? Filipenses 1, 21? Ele diz lá de que, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. E ele disse assim, pai, vamos fazer um negócio? Vamos pregar. As próximas reuniões, vamos pregar tudo em cima desse texto, de que o que vale é viver, permitir que Jesus se manifeste na sua vida, na minha vida, e por final das contas, o resultado é todo um lucro, é um prêmio que cada um de nós vai receber. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. E aí ele desafiou e falou, vamos falar a respeito de Filipenses. Foi isso, filho? Está tudo aqui atrás? Está tudo aqui atrás. E é isso mesmo. Eu entendo, você há de concordar. Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Tá bom? Presta atenção para não dormir. Olha só. Eu falei hoje cedo lá em Tremembé, e eu disse assim, e é assim que eu creio. Eu creio que os tesouros de Deus, o prêmio de Deus, as riquezas de Deus, elas chegam na nossa vida, mas ela vem para ocupar um espaço. Que se eu deixar esse espaço, ele ocupa. Se eu não deixar esse espaço, ele não ocupa. Isso significa de que deve haver em mim um esvair, como é que fala? Como é que fala? Esvaiamento, não. Como é que fala assim? Sumindo tudo. Esvaziamento. Quem falou esvaziamento? Deve haver um esvaziamento de mim, para que esse vazio, que fica então em função do vazio, o Senhor Jesus ocupe o meu lugar. E aí, então, eu posso viver uma vida segundo o padrão de Deus. Presta atenção. Se não for desse jeito, não se consegue. Vida cristã não se consegue viver a nível de razão. Não tem jeito. Se uma pessoa imaginar que vai obedecer a Deus pelo seu raciocínio, pela sua mente, pela sua alma, eu digo para você que não vai conseguir. Falamos abundantemente, muitas e muitas vezes, dizendo assim, de que eu não tenho a menor capacitação para responder segundo os mandamentos de Deus. Falamos aqui de que o sermão da montanha, naturalmente, nenhum homem ou mulher consegue obedecer. Ninguém. Presta atenção. Sermão da montanha, o ensino de Jesus lá de Mateus 5 em diante. Todos aqueles desafios de amar, principalmente isso, de amar os meus inimigos e de tudo mais, e tudo aquilo que está lá no Sermão da Montanha, naturalmente, ninguém consegue. Ninguém consegue. E aí você diria para mim, se você fosse neófito tolo, você diria assim para mim, e dizia assim, olha, mas então a culpa não é minha de quando eu não obedeço.
Olha só, você pode pegar e me confrontar e dizer assim, olha, a culpa não é minha, porque Deus me dá altos desafios que eu não posso cumprir. Está errado, então o erro não é meu, o erro é de Deus que me dá essa comissão. E não é verdade. Porque o problema não é você não conseguir pela sua força, o problema é você não buscar recurso para que ele venha habitar na sua vida e você tenha o poder dele. O erro meu, o erro seu, é não buscar o Senhor para ele ocupar o meu lugar, e aí sim, a expressão da vida dele ser uma realidade. Aí sim, só aí eu posso perdoar, porque se não for assim eu não perdoo ninguém. Eu posso amar, e se não for assim eu não amo ninguém. Não tem jeito. Se ele não for exuberante na minha vida, rapaz, para com isso. Você, cara, a religião, a igreja evangélica romana ensinou-nos a declararmos o nosso amor aos nossos irmãos, e aqueles irmãos que não conhecem a Deus, eles chegam lá entre dentes e dizem assim, naquela ira, naquela raiva talvez um do outro, e dizem assim, eu te amo em nome de Jesus. Quando aquilo é palavra e não é expressão do coração. E o que manda é a expressão do coração. O problema principal, o grande erro nosso, não está em não fazermos a coisa certa. É não buscarmos aquele que pode, através de nós, fazer as coisas segundo o que ele quer. Isso é um palavrão, isso é um palavrão. O erro meu, o erro seu, é que você não busca. E não busca e não tem poder e não pode mudar nada. E aí você não tem conforto na aflição, você não tem esse conforto, você vive no desespero, sem paz, deprimido e tudo mais. Mas por que acontece isso? Porque Deus é mau e virou as costas para mim? Não, é porque eu não o busquei. Olha, o que para mim manda é a intenção do coração. Você não vê a minha e eu não vejo a sua. Deus vê a nossa intenção, a intenção do nosso coração. E olha, eu vou te falar com toda certeza de que aquele que tem anseio de Deus, que tem sede de Deus, que quer conhecer o Senhor, o Senhor Jesus vai se revelar a ele, sem dúvida alguma. Seja ele pobre, seja ele rico, seja ele sábio, seja ele doutor, e seja ele um analfabeto, Deus vai se revelar a ele, porque o Evangelho é para todo mundo. O Evangelho não precisa de academia para alguém vir a conhecer o Senhor. Para se conhecer o Senhor é coração. Se eu não tenho coração, eu nunca vou conhecer o Senhor, e Ele não vai se revelar. Tem que renunciar, não adianta, não há espaço. Renunciar é perder, renunciar é perder. E eu não vejo outro caminho. Eu vejo uma palavra, por exemplo, de Romanos 12, 1 em diante, ele diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E outro texto que me chama muita atenção, é do texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, acho que 5. Ele diz assim, portanto, como pedras vivas, falei hoje em Tremembé isso, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio. Olha qual projeto. Ô pessoal, presta atenção, olha o esforço que eu estou fazendo aqui para você ouvir. Olha só, o Antônio, presta atenção, Antônio, acorda. Olha aqui, como pedras vivas sois edificado casa espiritual. Olha, isso é projeto para mim e para a sua vida. Olha só, como pedras vivas sois edificado casa espiritual para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios espirituais. Sacrifício espiritual para mim é renúncia. E enquanto eu não renuncio por Ele, eu digo para você que a bênção não chega na minha vida. Enquanto eu não permito que seja esvaziado do meu eu, Deus não tem espaço, Jesus não tem espaço para ocupar o seu lugar na minha vida. Somente, e a minha vitória está na excelência da vida dele em mim. Preste atenção, nenhum de nós consegue responder aos apelos de Deus. Só quando Ele vem viver a sua vida a mim, eu consigo ser um homem santo, um homem fiel, um homem que descanse em momentos de aflição, de angústia e de dificuldade. Um homem segundo o padrão de Deus, só pela excelência da vida dele. O erro nosso, pessoal lá do fundo, desde lá para cá, cristiano, preste atenção, o erro nosso está em nós não buscarmos o Senhor para que Ele ocupe o nosso lugar. E aí então, Ele vivendo a sua vida em mim, eu vou viver como Ele viveu, eu vou amar como Ele amou, eu vou perdoar como Ele perdoou, e você diga amém para mim. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Esse texto que o Lucas sugeriu,
Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É um esvaziamento. Gálatas 2, o texto de Gálatas 2, versículo 20, conhecido de quase todo mundo, ele diz assim, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive a sua vida. Isso é a expressão do... Rapaziada, essa é a expressão do Evangelho. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive a sua vida em mim. E aí sim, a vida que agora eu tenho na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Aí muda tudo. Aí as coisas mudam tudo. E assim, entendendo sempre assim, de que eu queria ensinar uma coisa para vocês rapidamente a respeito de investimento. Agora, momento de investimento. Vamos falar de investimento? Interessa falar de investimento? Vou falar de bolsa, de valores. Talvez dólar. Ou então libra. É esse investimento que eu quero falar para vocês? É lógico que não. O investimento que eu quero falar para vocês é de Marcos capítulo 8. Agora abra a atenção no telão. Marcos 8, 35 em diante. Está dando para ir, Lucas? Tá bom? Está preparadinha a coisa aqui, cara. Chega o rei. Acelera, acelera, acelera. Vamos embora. Marcos capítulo 8, versículo 35 em diante, diz assim. Pois quem? Presta atenção. Quem? Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Meu Deus. Meu Deus. Está percebendo que o André, está percebendo que a vida é de renúncia? Está percebendo isso que é renúncia? Quando eu digo para você de maturidade, nós temos que sair de um estado reles, de chão, para mudar o conceito e começar a voarmos. Essa é a ideia. Nós não nos é permitido vivermos sempre no mesmo patamar, porque é muito monótono, é mesmice, é a mesma coisa. Dentro desse texto você vê que é uma questão de renúncia. Olha aqui. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. O que você entende disso, Richard? Eu tenho que andar na contramão. E ao invés de viver para mim, eu vivo para Cristo, para que Ele viva em mim, para que finalmente eu possa ter a vida. Enquanto eu sou menino, enquanto eu sou criança, eu vivo para mim. E quando eu tenho maturidade, eu vivo para Ele. Presta atenção. Enquanto eu sou a mesma coisa sempre, eu vou procurar sempre o desenvolvimento dos meus projetos. À medida que eu cresço, aquela intenção de começo, que era para mim, de usufruto para mim, passa a ser para Ele. E aí nós vemos, isso é maturidade. Presta atenção, se você quer saber o que é maturidade, maturidade é sair de um estado menor, no estado de busca para a satisfação do meu ego, busca para mim, busca das coisas, os meus alvos é para mim. Isso é criancice pura. Mas à medida que as coisas vão andando e eu cresço na graça e no conhecimento, adiante. Eu não busco mais os meus alvos, mas eu busco o alvo que é do Senhor, e eu digo amém para mim. Vocês estão entendendo o que eu vou estar falando? Está sendo um sacrifício mortal para mim aqui, cara. É, de fato, é de verdade. Enquanto criança, presta atenção, o presidente, enquanto criança, eu busco coisas para mim. Mas à medida que eu tenho maturidade e cresço no conhecimento, eu busco coisas que são dele. E o que se requer de nós é que nós, em crescendo, não vivamos mais para nós mesmos. Daniel, você entendeu, Daniel? É mesmo, Daniel? Se eu pedir, você responde para mim? É mentiroso. Renúncia, e a vida nossa sempre mostrou isso, notou? Presta atenção, todas as coisas que nós recebemos, ou recebemos por herança, e se recebemos por herança não fizemos nada, é verdade? Não é? Acompanhe, Sérgio. Duas maneiras. Ou eu tenho um investimento, ou eu faço um investimento e vou buscar, já vou te dizer a tradução o que significa investir, de duas uma. Ou eu faço um investimento para conquistas, ou então é herança.
No caso do reino de Deus, só para um detalhe, o detalhe principal é o seguinte, que nós somos herdeiros de Deus, e nós recebemos, e olha isso, nós recebemos não porque fizemos alguma coisa, não houve esse tipo de investimento para em troca nós recebermos a filiação e sermos herdeiros de Deus, recebemos de graça, somos herdeiros em Cristo, em Jesus, e me diga amém de novo. Mas toda a nossa vida foi sempre, pelo menos com a minha, foi muito exercício, meu Deus, foi muita luta. Por exemplo, para me formar, para ganhar um título, eu tive que me esforçar, verdade. Para me formar nos anos de 74, vocês nem tinham nascido ainda. Eu tive que me dedicar, passei noites acordadas de estudar, além do custo que era, foi tudo. Isso significa o seguinte, que foi um investimento para eu ter uma conquista. Um investimento. Sabe para você saber o que é investimento? Olha a definição de investimento que o Marcos me deu hoje. É ato de aplicar recursos, tempo e esforço a fim de se obter algo. Vocês ouviram? Olha só, o que é investimento? É o ato de aplicar recursos, tempo e esforço a fim de se obter algo. Isso é uma verdade, isso é investimento. Então, por exemplo, quando eu optei, quando eu escolhi, lá nos anos do século passado, eu escolhi estudar, fazer o meu curso de engenharia. Eu tive que passar a noite, gastou e custou e foi tudo mais, porque eu tinha em vista um alvo e uma recompensa. Houve uma ação para que isso acontecesse, para que eu viesse então um dia me formar e aí então viver daquilo que tanto me custou. Sacrifício por um título. É o investimento. Uma outra coisa que o menino veio aqui, o Regis, ele falou a respeito de casamento, é muito legal, presta atenção, só rapidinho, a respeito de família, presta atenção, você precisa ser ajudado. A sua fé hoje tem que mudar o seu estilo de vida, você veio quebrado no mundo. Mas quando você conhece o Senhor e obedece ao Senhor, segundo o padrão da palavra, o seu estilo de vida tem que mudar. Pelo amor de Deus. Você continuar do mesmo erro, do mesmo jeito. Cara, inaceitável. O trabalho aí que os meninos estão fazendo aí, eu participo de fato, mas entenda, para você edificar, presta atenção, investimento. Para você ter uma família, nasce sozinho. Diga para mim, o cachorrada. Para você ter uma família legal, você é só deixar que vai para o lugar? Vai! Deixa para lá, vamos vivendo, vamos ver o que vai acontecer, vamos assistir o Corinthians, vamos assistir, vamos lá, vamos, não sei o quê. Deixa acontecer. Você acha que a sua família, ela não é um investimento? Pois eu digo para você que a sua família é um investimento, caramba. Salmo 24, ele mostra, Salmo no Provérbios 24, ele mostra a seara do preguiçoso. Larga para lá, deixa para lá, em vez dele cuidar do relacionamento, dir-se, em vez dele zelar por aquilo, deixa para lá, vou empurrando com a barriga. Isso não é investimento, mas o investimento real é eu ter, assim como prioridade da minha vida, olha, eu estou pronto a pagar, entenda, pagar a renúncia, os valores necessários para que eu tenha a família que eu sonho na minha vida. Olha, o sonho meu, e esse é o sonho de Deus, o sonho meu é que a sua família, o povo resgatado pelo sangue do seu filho, ele seja uma família diferenciada. É verdade, é verdade. A sua família, presta atenção, se até hoje o que você fez foi só burrada, eu quero dizer para você que há esperança. Há possibilidade de você arrumar a sua vida agora. Não existe ninguém quebrado e falido, do ponto de vista de Deus, não existe isso. Eu estou dizendo de que a família mais quebrada que esteja aqui nesse recinto, eu afirmo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Eu digo para vocês que há recurso para restaurar, para ser um lar diferente, extraordinário para a glória dele, em nome de Jesus.
É verdade. E só não vai porque não se paga o preço, caramba. Só não vai porque não se paga o preço. E se não paga o preço, não é investimento. Pelo amor de Deus. E aí você culpa a Deus, que Ele que é o mal. Quando Ele já deu o recurso. E você culpa, não, é Ele. Por que aconteceu isso comigo? Ele deu todos os recursos e foi um máximo. Ele deu aquilo que é de mais precioso, que é Jesus, o seu Filho. Que eu não daria. Meu filho eu não daria por ninguém. Ele amou-nos de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Você daria o seu filho? Você daria a Laura? Não daria. Você daria a Elisa? Eu não dou nenhum dos meus filhos para o pecador. E Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, pessoas imprestáveis. Você como eu, você é imprestável. Você não vale nada que nem eu. Você, olha, na sua carne não habita bem algum. Não tem nada de bom na sua carne. E isso tanto é verdade que nós todos vamos morrer. O nosso corpo é irrecuperável. É tempo só, estamos caminhando para a morte. Mas em Cristo, a vida é eterna. Cara. Família, Deus tem. Não vai dar tempo, Lucas, de eu falar tudo, Lucas. Você espere aí, cale a sua boca. Pronto. É verdade, cara. Deus quer família. Aquilo que foi uma desordem, que o diabo instigou você para destruir, para viver uma família, cara, que não tem prazer de estar em casa. Deus é poderoso para arrumar isso se você obedecer. Se você não for um preguiçoso, um lerdo. Mas se você investir, e lembrando que investimento é ato de aplicar recursos, tempo e esforço a fim de obter algo. E aí, nesse caso, é você ter uma família legalzinha. Diga amém. Não é essa família que nós todos queremos? De você envelhecer junto, hein? Ficar velhinho, Roberto arrastando o chinelo. Ainda não cheguei lá, viu? Eu sou um atleta ainda. Cara, mas é tão bom, rapaz, tão bom. Chegar no fim da vida junto. Chegar no fim da vida, dois amigos, não gato e cachorro. Mas não é o assunto de agora, vamos embora. Isso custa. Isso é um investimento. Dedicação para remuneração, quando eu trabalho. Puxa, quanto tempo eu perco. Quanto tempo eu gasto para ganhar o meu dinheirinho lá na CDHU. Quanto tempo você gasta para você ganhar o seu dinheirinho, aonde quer que você esteja trabalhando. É uma dedicação, é um investimento porque você visa um recurso. Você tem um retorno daquilo. Guardar-se das coisas nocivas do pecado. Presta atenção, outra coisa. Você renunciar àquilo que a sua carne manda. Ô tigrada lá do fundo, presta atenção. O propósito de Deus para a minha vida é vida santa. Olha, pecado que tão de perto nos rodeia. Eu renuncio a tudo aquilo que a minha carne quer. Eu renuncio por conta de um benefício muito maior. Diga amém, rapaziada. Eu digo para você, posso pôr o pé aqui em cima? Não posso. Eu queria pôr o pé aqui em cima. Eu queria que você entendesse, principalmente jovem, presta atenção. Jovens, descabeçados, deixa eu dizer uma coisa para você. Não compensa a devassidão. Não compensa. Falamos agora do Gael. Puxa vida, eu espero que esse menino seja um menino diferenciado em nome de Jesus. Mas, cara, presta atenção. Mulherada para os homens. O cara quer conquistar cada vez mais mulheres para ser. O que um homem, o que um menino está buscando, caramba? Ser melhor do que os outros, campeão, é? E a mulher vai deixando-se também. E também ela quer ser campeã de andar com os homens, é? Caramba! Isso é mal! Ô estúpido! Eu não posso chamar você de burro, eu não posso! Mas começa a destruir a sua vida de começo! Você quer casar e viver 5 anos e separar? Custa, é investimento. Eu renuncio porque eu quero alguma coisa de valor. E concorde comigo, coisas duráveis são as coisas boas.
É verdade. Se eu quero uma coisa durável, e esse é o meu alvo de investimento, eu quero uma coisa durável. Eu não quero uma coisa só um momento, eu quero uma coisa durável, eu quero uma coisa que fique, eu quero que seja útil, interessante, excelente na minha vida, e não um mero momento. Mas não, os jovens hoje, a TV Globo. Não tem ninguém aqui que assiste novela, Lucas? Não mais. Ô, Richard, você se acha? Não, fica de pé e dá uma olhadinha aí. Você como profeta. Ah, meu Deus. Mas tem lá umas coisas assim? Não, eu nem lembro, sei lá. Mas, rapaziada, o Mário, presta atenção, Mário. Caramba, assistir novela, cara. O Trone, agora você deu para assistir novela, Trone. Pelo amor de Deus, Trone. Caramba! Aí você fica torcendo para que haja adultério. E você tem prazer quando você vê um adultério. Ah, aquilo, a sua natureza caída, você se regozija. Não pode fazer, né? Aí o cara fica assim. Mas lá por dentro ele... Caramba! Não vai. Presta atenção. Está jogando fora a sua vida. Quem vai pagar o tributo da sua burrice é você. És tu que vai pagar o tributo, caramba. Eu, particularmente, eu não vou perder nada e nem ganhar nada. Você fazer o que você quiser com a sua vida. Bye. Faça o que você... É direito seu. Você faça o que você quiser. Mas vai para a TV Globo, né? Os diretores da TV Globo, tudo ali é normal e tudo ali certo. E você, olha só, presta atenção cada vez que você assiste essas porcarias. Presta atenção, você joga contra o seu patrimônio. Você está jogando contra você. É isto. Quando eu digo investimento, eu digo de renúncia e você olhar e falar assim, isso não me serve, isso não me interessa, isso não me convém. E porque não me convém, isso eu não quero. E fim de papo. E acabou. E amém, e amém. Tem que haver renúncia. Você deve ser uma pessoa, no Senhor, Provérbios mostra muito isso, você tem que ser disciplinado. Você tem que ter disciplinas na sua vida. Estava falando hoje com o Lucas, ele falou do Shed. O Shed é um homem de Deus, um homem que morreu. Ele viveu 86 anos. E ele tinha disciplina na vida. Ele acordava todos os dias, que hora? 4:30. Todos os dias ele acordava 4:30. E ele ficava com a sua velha, lendo a palavra. Por favor, eu queria tanto que você fosse um pouquinho mais sábio e esperto. Eu afirmo para você que uma pessoa que tem cultivo da palavra de Deus, ele vai andar para frente. É verdade isto. É verdade. Olha, nesse tempo todo que eu estou de carreira cristã, eu não vi ninguém. Vi só um. Rosana, queria você? Só vi um que foi uma coisa que não entendi até hoje. O cara era pastor, o cara era também engenheiro, e ele falou um dia para a Rosana assim, eu sou exemplo de mau profissional, de mau pastor, de mau marido e de mau filho. Não é isso mesmo? E de mau pai. Falei de mau pai. Eu vi um caso só. Agora, eu vou dizer para você, essa exceção, eu digo para você, há alguma coisa errada no irmão, porque isso não é a regra do jogo. A regra espiritual, olha, ainda que isso não seja o nosso alvo, cara, aquele que crê, os jumentos, aquele que crê, ele anda para frente, rapaz. É verdade. Nós não pregamos a respeito de prosperidade, mas eu quero dizer para você que ela existe. É verdade. Nós não pregamos. Não vamos fazer campanha de 318 pastores e tal, lá. Nada. Não vamos fazer nada. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Aquele que obedece ao Senhor, ele anda para frente. E eu vi na minha vida sempre. Só foi isso de andar para frente. Você quer saber? Você está olhando para um exemplo disso. Com 7 filhos, para educar 7 filhos, e hoje todos eles no Senhor. Eu quero ouvir um amém. Olha, todos os meus 7 filhos no Senhor. Todos eles casados. E muito bem casados. Todos eles empregados. Todos eles formados. Caramba. Quando eu me formei, eu fui trabalhar, o primeiro ano, eu fui trabalhar. Eu estava trabalhando numa empresa do Rio, o projeto era de Barra do Piraí a Jeceaba, era projeto de estrada de ferro. E eu estava lá,
uma pessoa querida minha, chegada minha. Eu estava no começo da minha carreira, eu devia ter uns 2, 3 anos de conhecimento de Deus. E foi especial, viu, cara? Eu vou te falar, é verdade. Eu amo o Senhor desde dos meus primeiros passos no Senhor, é verdade. E eu não estagnei, eu não vou falar isso agora, mas é outro assunto. Mas eu estava no Rio, nesse projeto, a Roseli estava aqui em Taubaté, e eu estava sentado, jantando com uma pessoa muito querida minha. E ele estava começando a me ensinar de como eu deveria investir o meu dinheiro. E aí ele começou a dizer de muitas e muitas coisas, de como eu deveria fazer, que deveria uma parcela para a Bolsa. Falando assim, dá a impressão que era um horror de dinheiro, né? Parcela de Bolsa, dólar, não sei o quê, e tal e coisa e tal. Até ele sugeriu uma coisa que a Roseli iria adorar. Ele falou assim, olha, você deve até comprar joias para sua esposa, porque joia é um produto, é rico, é um negócio caro e é um patrimônio que você tem. As joias da sua esposa, encher ela. Eu ia aplicar o meu dinheiro que eu não tinha nas joias para minha velha. Isso é louco. E depois ele ensinar tudo aquilo com esmero, fez tudo aquilo. Ele falou, e o que você achou? E eu fui tão inocente. Mas inocente, certo. Eu falei para ele, falei assim, fulano, eu não estou nem aí com essa questão de dinheiro, porque da minha vida Jesus cuida. Quando eu falei isso, ele falou, estou falando um assunto sério, estou falando uma coisa séria para você e você vem com palhaçada. Passado isso, presta atenção. Eu joguei tudo, você tem que saber disso, eu joguei tudo no Senhor. E é verdade. Aí já começa a dar o gurgumilo aqui que vai ficando ruim. Eu joguei tudo nele. Tem que descontar a lágrima teimosa ou outra coisa. Eu pus tudo no Senhor, eu investi tudo no Senhor. Mas nunca foi para ter resultado. Eu não pensei nunca em investir no Senhor, nesse sentido, para eu ter algum benefício dele. Fiz isso como gratidão, porque eu amei. Ô velho, porque eu amei o Senhor desde o começo. Caboclo, é verdade. Que rolo. E para de olhar para mim. Não busquei nenhum resultado para a minha vida, mas Ele me cercou de benefícios. Nas muitas dificuldades que eu passei, eu seria desonesto de dizer para você que eu passei por dificuldades que Deus não supriu. E todas elas Deus supriu. E se vale alguma coisa para você isto, eu digo para você que o que importa para você é ser fiel. De você ser um com Ele, e as demais coisas vão ser acrescentadas. É isso. Não fui pelo caminho do ensino daquele investimento, mas eu permaneci no Senhor. E esses anos todos, com quase 50 anos disso, eu nunca fiquei, preste atenção, eu nunca fiquei decepcionado com o Senhor. Ele foi sempre o meu socorro, bem presente na angústia e na tribulação. Pena que você não queira isso. Isso é que me dá vontade de torcer o seu pescoço, camarada. Que Deus tem toda a provisão para você viver uma vida muito melhor, essa que eu experimentei.
E você é um negligente, relaxado. É verdade, cara. Deus deu tudo. Colossenses 3,11 diz assim que Cristo é tudo em todos. Ele tem tudo para você. Não é campanha de prosperidade, mas eu vou dizer para você que não há quem ficou decepcionado e envergonhado quando se voltou para o Senhor. Não é frustrado. Não é frustrado. Verdade, cara. E hoje, no final da vida, e aqui eu me encontro aqui, eu olho para trás e digo assim, valeu a pena. Aleluia. Eu queria falar tanto para vocês, mas eu já estou engripado. Eu vou ter que pregar semana que vem de novo. Eu não consegui nem a metade do que eu ia falar para vocês. Eu preciso falar para vocês a respeito de Balaão e de Paulo. Aos mas de Paulo. As orações de Paulo que não foram respondidas. Paulo, cara, se teve um homem, olha, da linhagem nossa, que é um homem extraordinário. Estava falando lá em Tremembé hoje. Quem escreveu o Evangelho de Lucas foi Lucas. Só que Lucas era quase como um servidor de Paulo. E aonde Paulo andou, Lucas estava junto dele. E Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos. Se fosse isso tudo, se for desse jeito, isso for, alguém disse, e eu não quero dizer, eu acho que o 12º apóstolo, discípulo, não foi Matias, mas foi Paulo. Paulo foi um homem extraordinário. Deus, diz a palavra, Deus fazia milagres maravilhosos, extraordinários pela mão de Paulo. Para que todos entendessem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Todo o objetivo dos milagres é isto. Todo o objetivo é que Jesus seja reconhecido como o Filho de Deus. E Paulo, como pregador, os milagres foram favoráveis a ele, cara. Eu fico olhando Paulo e é um homem desse calibre. Você quer que eu vá para o fim já? Eu abrevio tudo no meio. Bem, você como minha auxiliadora. Eu vou jogar tudo no meio e já vou para o fim. Melhor não. Então, semana que vem nós continuamos. Mas só para fechar para você. Aliás, faça uma disciplina comigo em oração, em leitura da palavra essa semana. Eu vou falar de Balaão. Balaão. E diz a palavra em 2 Pedro que ele amou o prêmio da injustiça. E para você saber de Balaão, você veja Números. O livro de Números. Leia lá no começo, no Pentateuco. Talvez você vai ter uma compreensão maior a respeito de Balaão. Aquele que você não deve ser. Mas também depois nós vamos mostrar, então, os 3 mas de Paulo. 3 mas de Paulo, que é, de fato, de renúncia da sua vida. E aí, entre você ser Balaão e ser Paulo, eu quero que você seja o quê? Eu não ouvi. É isso. O homem que renunciou. Mas eu ia falar muito mais, mas agora eu não tenho mais 1 minuto só. Que judiação, cara. Essa é a diferença do pregador, presta atenção. Sabe como é que você conhece um pregador? Pregador, você pega, o exemplo é de um carpinteiro, já que prega. Um carpinteiro, que seja um carpinteiro mesmo, quando ele vai bater, pregar uma ripa num caibro, ele bate uma só na veia, no zóio do prego. E puf, um só. Esse é o hábil. Agora, aquele que não é, cara, quantos pregos ele bate para pregar? Cara, retorce a cabeça do prego, vira para lá, fica uns 3, 4 pregos, tudo torto, tudo com pontinha, nada. Eu sou esse cara que não é carpinteiro. Eu sei que se alguém fosse pegar, um de vocês fosse pegar e pregar essa palavra, vocês davam todo o conselho numa bala assim direitinho. Mas como eu sou troncho, sabe o que é troncho? Quem sabe o que é troncho? Hã?
Mas sabe o que significa troncho aqui no nosso linguajar? Alguém sabe? Troncho é quando uma orelha do cavalo fica mirrada, ele é troncho. Ele não fica assim com as orelhas, ele fica assim com as orelhinhas assim, cara. Eu sou esse pangaré, não tem jeito. Infelizmente, eu não consegui cumprir aqui a minha agenda para hoje. Semana que vem, eu volto. Lucas. Não quero esperar mais 10 minutos, que eu não termino do mesmo jeito. Mas amém. Tudo então para resumir, presta atenção, para você ir embora só com isso, dizer para você assim, presta atenção. Não há espaço para Deus na sua vida quando você ocupa o lugar dele. Você ouviu o que eu falei? Não há espaço para Deus quando você ocupa o lugar dele. Enquanto você não sair de cena, aí ele não tem espaço para ocupar a sua vida. O erro nosso é não permitirmos que ele venha fazer e viver a sua vida em nós. Tudo na nossa vida é investir. Investir, presta atenção, a herança nossa não tem nada de investimento. Mas tudo é investir. Tudo é você se dedicar para receber aquilo. Família, emprego e todas as outras áreas da sua vida, é assim que acontece, que deve acontecer. Mas me perdoe que mais uma vez, João, Tintão, não consegui. Mas tá bom para você. Semana que vem nós continuamos.